sabe quais as tendências dos fundos imobiliários para os próximos anos? Diante de toda essa crise que começou no ano passado, ainda vale a pena investir nesse tipo de ativo? Veja que os analistas dessa área falaram hoje na Expert XP 2021. Assista só um trechinho. De fato, o imóvel sempre foi um porto seguro, na nossa visão, vai continuar sendo, né? A gente viveu um momento muito conturbado em 2020, principalmente com o início da pandemia, nos meses de março, abril, talvez início de maio. E da mesma forma que o mercado desabou em poucos dias, ele voltou também muito rápido em poucos dias, o que mostra que, de fato, o mercado imobiliário é um mercado resiliente. A despeito das cotas serem negociadas no mercado secundário e a gente está sujeito ao movimento tradicional de oferta e demanda, e naturalmente quando vem um movimento desconhecido chamado pandemia, muita gente vende, né, no âmbito ali do desespero, as cotas caem, mas no momento seguinte que o investidor raciocina e lembra que por trás daqueles fundos listados existe tijolo, existe papel, existe crédito, existe lastro, né, existe imóvel, não tem por que o fundo perder 10, 20, 30, 40% de valor em poucos dias. Pelo contrário, você falou da questão da inflação. A gente realmente está passando por um momento complicado de inflação no Brasil. A inflação vem subindo mês após mês. E nada melhor do que imóvel para ser uma proteção, um hedge natural contra a inflação, né? Os imóveis têm, por natureza, inquilinos que pagam aluguel todo mês e, normalmente, naturalmente, os contratos são reajustados anualmente pela inflação. Então, na nossa visão, é claro, um movimento difícil como esse, agora, felizmente, já do meio para o fim, né? A gente espera que a pandemia esteja já em vias finais de ser encerrada, independente aí das variantes que continuam aparecendo. A gente acha que a coisa está mais calma, mas mesmo no auge da pandemia, a gente entende que o mercado imobiliário continua sendo um porto seguro, e melhor ainda que seja via cotas de fundos listados, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, porque isso traz N vantagens, a gente vai falar aqui um pouco ao longo do painel. Mas a questão da liquidez, a questão da diversificação, a questão da gestão profissional, que muitas vezes o investidor não tem nem conhecimento e tem pouco tempo para fazer a gestão. Então, a gente, de fato, independente do cenário um pouco mais conturbado que a gente viveu nos últimos 12, 18 meses, a gente continua achando que é um porto seguro definitivamente. Ótimo. Fedax, tem algum complemento aqui, algo que você queria acrescentar? Bom, primeiramente, obrigado, Kaique, Bia, Alfer, Edu, Carrais e todos que estão assistindo a gente aqui. Eu queria tentar trazer, eu concordo com o Carrais, tentar trazer alguns outros elementos aqui para a discussão. Acho que assim, a gente pensa em pandemia, né, a gente tem que pensar também como é que estava o cenário pré-pandemia, né? Então, assim, o Brasil é muito diferente de outros mercados no mundo. De 2014 a 2017 teve uma crise, a pior crise da história do país, em termos econômicos, né? Então, a gente já partia de uma base baixa. Veio a pandemia, né? A gente estava com uma recuperação lenta, veio uma pandemia que jogou tudo para baixo de novo. Então, na medida que os mercados se recuperam no mundo, né, o Brasil ainda está de uma base muito distante de onde ele deveria estar, né? Então, dá para trazer até alguns elementos aqui. Acho que o primeiro, que é importante, assim, muito do mercado imobiliário é em função de oferta e demanda, né? E a oferta no Brasil ainda é muito pequena. Então, você pensar que o mercado de São Paulo tem 3 milhões de metros quadrados de escritório classe A e AAA, contra Nova York, que tem 40, parece pouco, né? Orlando tem a mesma quantidade de metros quadrados que São Paulo e Orlando tem 300 mil habitantes. Se você pensa em mercado de logística, está falando de 11, 12 milhões de metros quadrados em São Paulo. Você pega um mercado como Dallas ou Inland Empire, né, que é o mercado de Los Angeles, você está falando de 58 milhões. É quase que o Brasil inteiro no mercado de uma cidade. E o mesmo vale para shoppings, o mesmo vale para hotéis. A gente está falando no Brasil, né, em São Paulo, de 40 mil quartos. Qualquer grande cidade no mundo tem mais de 100 mil quartos. Então, a gente tem uma questão de oferta controlada e, na medida que a demanda volta, esses mercados começam a performar melhor. Então, a gente tem hoje, né, quando a gente compara a atratividade do setor, a gente vê, quando se compara, né, com NTNB de 2026, 2035, né, 5, 10 anos, você está falando aí de, sei lá, 4,5, 4,80, e você está falando provavelmente de um retorno do IFIX mais ou menos perto de 8%. Então, você tem um spread que é muito maior do que você percebe muitas vezes em outros mercados, né? Nos outros mercados, geralmente, você fala em 200 bases, 300 bases, aqui a gente está com um spread muito maior. E mesmo quando as pessoas, muita gente fala, mas e a pré, né? A pré já está em 10% para 10 anos. Acho que um bom exercício mental de fazer é o seguinte, né? Porque como tudo no real estate é contratualmente corrigido pela inflação, a inflação deveria estar embutida. Mas eu imagino que você não acredite nisso, né? Então, você está falando de 10% na pré e 8% no IFIX. Se você acha que a inflação nos próximos 10 anos vai ser mais do que 2%,
né? Lembrando que a meta do governo é 4,5%, você já tem um spread positivo relevante. Então, acho que isso é uma maneira interessante de pensar. E outra maneira de pensar é o seguinte, a gente até fez um estudo no nosso relatório trimestral de impacto de inflação pós-crise. E é um fenômeno super natural. O mundo inteiro tem todas as crises, desde 29 até 2008, 2009, sempre teve inflação alta, um repique de inflação. Então é natural que a gente tenha isso aqui e, como o próprio Carraiz falou, a gente tem o hedge natural da inflação. Mas se você imaginar onde os preços estão hoje, comparado com o mundo, o Brasil, em ponto de entrada, está muito atrativo. Você consegue comprar galpão hoje a $60 o pé quadrado, sendo que nos Estados Unidos, nos principais mercados, a gente está falando de 150, e alguns mercados até mais, ou você está falando de Europa, você está falando de mais de 200. E a mesma coisa vale para prédio comercial, para todas as classes de ativo. E assim, muita gente fala, mas será que é o câmbio? Não é necessariamente só uma questão do câmbio. Se você olhar o índice Big Mac, a gente está 22% abaixo onde deveria estar. Não é que a gente está 66%, né? Como a gente vê nessas outras relações. Então, acho que tem essa questão de Porto Seguro é interessante e deveria ser uma coisa que as pessoas deveriam observar, porque o real estate costuma performar bem em ambientes inflacionários e a gente está partindo de uma base bem depreciada. Não, concordo, com certeza. Edu, você que tem uma experiência grande aí com o mercado americano e mercado global aí na JLP, se puder também complementar com a gente. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a XP pelo convite, também cumprimentar cada um de vocês, Bia, Ale, Carraiz, Kaique, Fedak, um grande prazer estar aqui e também cumprimentar quem está nos ouvindo. Bom, a gente tem, acho que assim, o ponto que o Fedak trouxe sobre a própria evolução do mercado brasileiro, e eu acho que ela é inegável, a gente vem num cenário de crise importante, né? E na nossa visão, né, pelo menos eu estou no mercado de investimentos aí desde 2003, era muito a partir da pandemia, de que forma que a gente conseguia olhar para deslocamentos de preço abruptos numa escala global, né? Então, quando a gente teve o início do impacto da pandemia, a minha tendência foi começar a procurar ativos fora do Brasil, né, e olhar muito para o mercado imobiliário, onde você teve, num primeiro momento, uma volatilidade descomunal, mas, ao mesmo tempo, muito bem lastreado, né, como foi colocado pelo Fedak e pelo Carraiz. Quer dizer, você está falando de ativos, você está falando de tijolo, né, coisas que não vão, no tempo, não vão desaparecer, né. E foi dentro dos setores dos setores da economia mais impactados pela pandemia, o setor imobiliário foi dos 3, num primeiro momento, mais impactados. E a minha tendência foi tentar olhar para tudo que estava disponível. Nesse contexto, eu acho que o grande desdobramento dessa reflexão foi que é praticamente impossível para o investidor individual, né, que naquela altura, no meu caso, olhar ativo por ativo, né? O mercado americano, o mercado europeu, o mercado asiático tem muita profundidade, né? Quer dizer, são 17 subsetores dentro de real estate, né? E milhares de companhias listadas, não só nos Estados Unidos, mas, enfim, todos os países desenvolvidos e também nos países em desenvolvimento. Foi dali que, junto com o meu sócio Pedro e junto com o braço de investimentos da JHSF, a gente fez a aquisição da JLP Asset Management, que é uma empresa que faz gestão de ativos listados em real estate há mais de 30 anos, quer dizer, entre uma equipe baseada em Nova York, Amsterdã e Singapura, que conhece muito de cada um dos ativos e cada uma das empresas e, mais importante, né, onde estão os pockets, né, os lugares de oportunidade dentro desses subsegmentos. E a minha conclusão em cima disso é que é fundamental, em primeiro lugar, né, é muito difícil você olhar específico um país e especificamente um setor, né? Eu acho que você tem que ter essa lateralidade, a compreensão de que, por exemplo, quando a gente olha para os impactos de pandemia, né? Você tem, por exemplo, no setor de escritórios, né, em mercados desenvolvidos, o impacto foi, em grande parte, devastador, setor de shopping centers também, mas você teve uma performance positiva do setor de data centers, do setor de armazenagem, né, de warehouses, que foi muito bem. Então, assim, a minha reflexão em cima disso é que para o investidor, né, o investidor que pensa em ter exposição ao mercado global de real estate, a melhor forma de você produzir isso é, em primeiro lugar, através de ativo líquido, como o próprio Carraiz disse, né, onde você tem a oportunidade de entrada e a oportunidade de saída, e, ao mesmo tempo, focando muito em gente que tem gestão especializada e que conhece de cada um dos ativos, porque
a quantidade de temas e a quantidade de companhias, ela é de uma certa forma, muito impactante. Então, é muito importante que você tenha essa compreensão. Então, no final, acho que a principal reflexão hoje, quando a gente olha sobre oportunidades, né, e sobre regiões, é que os Estados Unidos já passou por um processo de recuperação, como a gente tem visto aí. Muita gente, obviamente, entende que a recuperação americana tem sido aquém daquela que era desejada, mas, ao mesmo tempo, você tem duas outras regiões no mundo, obviamente, além do Brasil, que é o nosso quintal, né, onde a gente conhece com mais profundidade, que estão passando por momentos distintos, né? A Europa ainda não começou a apontar para uma recuperação econômica e passa a apresentar oportunidades importantes, e a Ásia, por toda a questão geopolítica de China, tem sido um ambiente de muita volatilidade. E a partir de volatilidade criam-se, né, oportunidades de você construir posições em companhias que estão tradando hoje a descontos, em alguns casos no mercado asiático, inclusive superiores à da crise de 2008, né? Com uma diferença importante. Em 2008, o setor imobiliário foi o grande gerador da crise, né? E hoje, né, por uma excessiva alavancagem, por, enfim, problemas de gestão, e não é esse o caso atual. Então, acho que tudo isso constrói um case importante de oportunidade de investimento em real estate num âmbito global, principalmente em ativos líquidos, que eu acho que é a grande possibilidade, porque a partir de volatilidade aí você tem oportunidades que ficam bastante claras. Perfeito, Edu. A gente vai voltar e aprofundar um pouquinho mais aí também no mercado global. Ale, e você? Você que tem bastante experiência aí com crédito na Capitânia, o que você consegue complementar aqui? Bom, primeiro, bom dia, pessoal. Kaique, Bia, Fedak, Edu, Carras. Acho que já foi dito bastante coisa aqui. Acho que até trazendo um pouco, pensando em recuperação, né, dos ativos, se todo mundo questionou ali atrás, shopping center, o uso de laje corporativa, etc., acho que a gente já começa a ver hoje uma recuperação, então já tem dados. Quando a gente olha para logístico, as empresas reportando recorde de ocupação, de absorção líquida. Laje corporativa, a gente aqui na Capitânia também acompanha mensalmente a ocupação de praticamente todos os fundos listados. A gente já percebe também que não existe mais uma vacância tão grande, já começa a ter uma ocupação maior, absorção líquida. A gente também vê que não existe muita barganha de preço, então você não vai encontrar um aluguel super barato nas principais regiões. A área começando a ficar um pouco mais difícil também. E aí de shopping, acho que outro segmento que a gente já vê a recuperação também, a própria Prace divulgou hoje, acho que uma notícia, que o nível de venda deve ser parecido com o que foi em 2019, então não é nem melhor que o ano passado, já em nível pré-pandemia. Acho que o Carras pode comentar também, nos shoppings do portfólio dele, tem shopping que apresentou recorde de venda histórico, não foi nem recorde do mês ou qualquer coisa, foi recorde histórico de venda. Então, acho que começa a ficar claro para a gente que as coisas começam a melhorar e que os ativos não perderam o uso. Acho que outro ponto importante também, que eu acho que o Fedak comentou, é a questão da nova oferta. Então, a nova oferta daqui para frente é super restrita, o que deve também ajudar nesse momento de recuperação. Bem legal, Alexandre. Bom dia a todos. Eu acho que depois dessa primeira rodada inicial, que vocês falaram um pouco de maneira geral dos segmentos, é hora da gente entrar um pouco mais a fundo em alguns setores específicos. Como foi falado aqui, a gente viu os escritórios, os shoppings duramente afetados, né, Fedak, num primeiro momento, e ainda agora, num processo de recuperação, enquanto a gente ainda está se aproximando do fim da pandemia, mas, de outro lado, a gente viu galpões logísticos se beneficiando de uma procura pelo comércio eletrônico, pelo e-commerce. Queria te perguntar, o que você espera daqui para frente? Como é que a gente deve ver a demanda por fundos de logística, considerando que a pandemia já se aproxima do fim? Você acha que essa tendência que a gente viu de forte procura pelo e-commerce vai se consolidar daqui para frente? Não, acho que é um ótimo tema. Acho que assim, tem algumas, acho que talvez para a gente decompor ele, tem algumas estatísticas que ajudam. Assim, se você pensar nos últimos 12 meses, na evolução do varejo global, na verdade, você teve um número de 13,1 tri que foi para 13 tri, né? Então, você teve um encolhimento de vendas de varejo como um todo. Agora, o e-commerce, ele cresceu. Dentro desse escopo, ele foi de 2 tri para 2 tri e meio. Então, ele basicamente cresceu um pouco mais de 20%.
E o mercado de galpões está intimamente ligado com o e-commerce, né? Tem uma estatística que a gente gosta bastante da CBRE que diz que a cada $1 bilhão de venda em e-commerce, você gera demanda para 100 mil metros de galpão. Então, quando a gente traduz isso para a realidade brasileira, a gente está falando de um mercado hoje que é aproximadamente 100 bilhões de reais de venda por e-commerce, que cresce a 10, 15% ao ano. Então, traduzindo aí, né, usando o câmbio de 5 para simplificar, a gente está falando de 200 a 300 mil metros de galpão todo ano sendo demandados pelo mercado de e-commerce, esquecendo todo o resto e esquecendo aquela questão de a gente ter uma base baixa. Então, você tem um movimento secular que vai ajudar esse mercado a performar bem. E assim, a gente não precisa ir muito longe. Se você pensar, sei lá, usar como exemplo alguns inquilinos que a gente tem, inclusive teve matéria recente sobre eles, sei lá, Dafit, Mercado Livre, que estão no nosso portfólio. A Dafit, nos últimos 2 anos, eles cresceram o número de clientes em mais de 50%. Se você pegar o Mercado Livre, em número de itens vendidos, eles mais que triplicaram. Então, assim, é um mercado que vai continuar crescendo. A gente tem, né, como é que a gente gosta de enxergar isso, né? Sempre comparando com outros mercados. Então, você imagina que China já está quase 50%, ou dependendo da estatística, mais de 50% do varejo e-commerce. Estados Unidos e Europa, em grande parte, indo de 20 para 30. E a gente aqui indo de 10 para 15. Então, é uma tendência natural. A gente vai virar o que é os Estados Unidos e Europa, os Estados Unidos e Europa vai virar o que é a China, e a China vai bater aí num teto, não sei até onde dá para ir, né? Não dá para virar 100%, mas que seja, sei lá, 60%, 70%, o que seja. Mas a gente tem uma avenida enorme aí de crescimento que para a gente acha que é um setor super interessante para estar posicionado. Então, assim, basicamente, essa demanda, né, que a gente tem visto desses players e de toda a cadeia, ela, junto com o fato de que o aluguel hoje ainda está bastante depreciado, né? Então, se você imaginar hoje um galpão de qualidade, você consegue ter muitos contratos que são a R$20 o metro quadrado, né? Quando você compara isso, a gente está falando de alguma coisa como $4 o pé quadrado. Se você olhar historicamente, em 2011, esse $4 era 19. O Brasil sempre foi prêmio de América Latina, né? Então a gente sempre foi mais caro, o aluguel foi mais caro que Argentina, México, Colômbia, Chile, e hoje a gente é o país que está mais baixo, é o que está mais descontado. Então tem espaço para os ativos performarem, o mercado vai crescer e eventualmente até um pouco de expansão de valor de aluguel. Tem só um ponto que eu queria complementar, que o FEDAC foi perfeito, mas além de a gente ter uma base instalada baixa e uma demanda muito crescente, que a pandemia catalisou, acelerou, boa parte dessa base instalada tem uma qualidade, digamos, não institucional. Ou seja, são galpões que não têm perfil A ou AAA. O que significa dizer que, além de absorver a demanda crescente e de aumentar a base instalada para a gente passar a ser mais comparável a países mais desenvolvidos que estão mais avançados no e-commerce, tem muita substituição no que a gente chama, em outros mercados, como flight to quality, né? Porque hoje, o ocupante que tem lá um galpão de 10 mil metros, com uma capacidade de piso mais baixa e com o pé direito mais baixo, ele tem uma capacidade mais limitada em relação ao galpão AAA, que tem uma capacidade de 6, um pé direito de 12, ele consegue empilhar mais, né? Então, acho que isso também é mais um fator que corrobora com o fato de que o setor de logística tem muito para crescer ainda, não é pouco não, tem muito. E você triangula, tem várias informações, a gente gosta também de tentar uma abordagem de vários ângulos para ver se a gente consegue testar as teses. Então, tem esse ponto que o Carrás trouxe. E assim, tem outros pontos que a gente pode levantar também. Você pega um país de PIB equivalente ao Brasil, né, a Espanha. O mercado de e-commerce, né, como eu falei, aqui a gente está falando de 100 bi de reais, a gente está falando de uma coisa como 20 bilhões de dólares. O mercado da Espanha é de 40 bi, é o dobro. Então, será que faz sentido a Espanha ser o dobro do mercado que é o brasileiro? Provavelmente não, né? A gente tem a população maior e tudo mais. Então, acho que traz bastante ânimo para a gente. Esse setor é um que a gente gosta bastante. E a gente acha que ainda tem bastante, tem muitos anos aí de performance positiva.